Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Mundo UFG, o seu informativo com conteúdo da Universidade Federal de Goiás e notícias da região e do país. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus da cidade de Aparecida de Goiânia divulgou recentemente dados que mostram que homens idosos são mais afetados pelos sintomas do novo coronavírus. Segundo o secretário de Saúde do município, 6% da população da cidade são de pessoas com mais de 60 anos. E até o dia 1º de setembro, quase 2.200 desses idosos haviam contraído o vírus. 64% dos pacientes que evoluem para sintomas severos, chegando a óbito, são homens. Em números quantitativos, em números absolutos, a população mais acometida é a população jovem, ou seja, de 20 a 49 anos. Entretanto, quando a gente faz uma relação entre o número de pessoas que tiveram a Covid e a população existente, nós percebemos que a população acima de 80 anos do sexo masculino é a população que tem o maior coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos dividido pela população. Então essa é uma população que tem nos preocupado muito. A literatura já mostrou que o homem tem o maior risco de morrer. Em Aparecida isso fica claro. O homem acima dos 60 anos dentro de Aparecida tem um risco muito maior do que a mulher. Chega a ser até 3 vezes mais o risco nessa faixa etária do sexo masculino. O secretário conta que, mesmo permanecendo em isolamento social, a maioria desses idosos acabam sendo contaminados por parentes mais jovens que saem de casa, seja para trabalhar ou mesmo para alguma atividade não essencial. Por isso, ao retornar para casa, como forma de cuidado com os mais velhos, os protocolos sanitários devem ser cumpridos com rigor. Bom, a primeira coisa que a gente recomenda é que a população jovem que está indo trabalhar, está indo para aglomerações ou muitas vezes até para atividades não essenciais, que tome o cuidado necessário quando retornar a casa, fazendo a higienização, deixando a sua roupa do lado de fora, tirando o seu sapato, não adentrando e protegendo os seus idosos. Assim a gente vai evitar de trazer a doença para dentro de casa. Além disso, a gente tem como recomendações manter o distanciamento social, evitar o contato próximo com esses idosos, e proteger eles o máximo possível, porque eles estão com o maior risco de vir a falecer dentro de Aparecida. E a Secretaria Municipal de Saúde ainda lembra que os idosos devem redobrar os cuidados com a saúde, mantendo suas consultas e exames regulares em dia e, havendo qualquer suspeita ou sintoma de Covid-19, procurar logo uma unidade de saúde para uma verificação mais apurada feita por um profissional de saúde. Ainda em Aparecida, a Prefeitura do município autorizou no início do mês de setembro a reabertura das salas de cinema. É a primeira cidade do estado a retomar esse tipo de atividade desde o início da pandemia. Há algumas regras que precisam ser obedecidas para o funcionamento destes estabelecimentos. Então, a portaria que autoriza a retomada dos cinemas tem vários protocolos a serem observados, mas dentre eles deve ser medida a temperatura dos funcionários no momento que eles entrarem no estabelecimento e também de todos os clientes. Deve-se evitar as aglomerações no momento da compra de ingresso e da entrada das salas de cinema. Os estabelecimentos devem fazer marcações no chão para garantir o distanciamento de 1,5 m. Além disso, todas as pessoas devem utilizar máscara de proteção facial, inclusive dentro da sala de cinema. Além disso, a distância entre as pessoas dentro das salas também deve ser de pelo menos 1,5 m e a ocupação não pode ultrapassar 30% da capacidade da sala. Para, de fato, apagar as luzes e ligar os projetores, os cinemas ainda precisam emitir um alvará de retomada responsável no site da Prefeitura. Como todos os estabelecimentos que foram autorizados, a fiscalização vai, num primeiro momento, orientar com relação aos protocolos, a melhor forma de cumprimento desses protocolos, e vai apenas notificar aqueles estabelecimentos que não estiverem cumprindo. Se eles persistirem em descumprir os protocolos, aí eles podem ser multados, ter os seus alvarás cassados
fechados e também ter os seus estabelecimentos interditados. A multa é de R$ 561 para cada protocolo que for descumprido. Sobre a decisão de reabertura das salas de cinema, a diretora de Emergência, Urgência e Especialidades da Secretaria de Saúde do município conta que tudo passou por uma avaliação criteriosa do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, comparando, inclusive, dados de outras regiões do mundo que já retomaram as atividades desse setor. Nós avaliamos vários critérios. A gente avalia, claro, a situação epidemiológica, o número de casos, principalmente o número de casos ativos no município, a nossa capacidade de acompanhamento desses pacientes, as nossas taxas de ocupação, a taxa de transmissibilidade do município, o cenário de risco que o município se encontra e quais que são os riscos e os benefícios econômicos em relação à atuação desse setor. Segundo a diretora, no momento a situação no município permitiu essa retomada. Nós já passamos do pico da doença, nós estamos num momento de equilíbrio, mas ainda com um platô alto em relação ao número de casos ativos da doença. Diante disso, nós reforçamos que a população não deve se descuidar, deve utilizar a máscara sempre e fortalecer os processos de higiene, tanto na sua casa, quanto quando você for sair de casa, quanto no dia a dia. Mudando um pouco de assunto, eu quero lembrar da campanha UFG&D, que pretende fornecer 5.000 equipamentos de informática para que alunos de baixa renda da Universidade Federal de Goiás possam acompanhar as aulas à distância. Há um bom número de equipamentos que já foi arrecadado e doado, mas se você tem algum computador, tablet ou mesmo acessório de informática que esteja funcionando, mas que não estão em uso, pode fazer a doação para esse projeto. Entre no site ufgid.ufg.br para saber mais sobre como ajudar a conectar alunos ao conhecimento. Esta campanha está sendo realizada pela UFG em parceria com a Associação de Egressos e Egressas da Universidade. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG, mas em poucos minutos estamos de volta com mais notícias da Universidade Federal de Goiás. A iniciação científica tem espaço no Compex 2020, já estão abertas as inscrições para os alunos que desejam apresentar seus trabalhos no evento. Os interessados em participar do seminário de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e em inovação têm até o dia 25 de setembro. Basta entrar no site eventos.ufg.br/Compex 2020 e se inscrever na modalidade de seminário. Depois disso, entre o dia 1º e 10 de outubro, acontece a submissão dos trabalhos que serão apresentados durante o congresso. O seminário vai de 21 a 23 de outubro dentro da programação do Compex. Fique atento às datas e não deixe para a última hora. E, para orientar alunos da UFG como se inscrever nos programas de assistência estudantil, a PRAE publicou um vídeo explicando passo a passo o caminho para solicitar as bolsas. Bolsa Alimentação, Bolsa Moradia, Bolsa Permanência são alguns dos programas oferecidos pela UFG. O vídeo mostra como localizar os editais, fazer adesão e ou cadastro no SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, e como solicitar as bolsas. Os editais são sempre publicados no site da PRAE. Então você vai colocar na busca por PRAE UFG e vai aparecer esse site. Aqui há uma aba de editais que tem os editais anteriores e os editais abertos, que são os editais do ano corrente. Você vai encontrar nessa página todos os editais que foram publicados em 2020. É muito importante ler os editais antes de ir para os próximos passos, pois é neles que você fica sabendo as regras, prazos, vagas e outras informações sobre a bolsa que pretende solicitar. Mas, para solicitar qualquer bolsa, é necessário efetuar o cadastro único no SIGA-A. O que
Tem pergunta o formulário do SIGA, né? O Cadastro Único. Tem perguntas sobre as suas condições de moradia, sobre a sua família, como que você ingressou na UFG. Então, são perguntas que você sabe responder, é bem tranquilo. Então, depois de ler, você vai continuar. Se o seu endereço estiver correto, você vai continuar e o cadastro vai abrir. As bolsas oferecidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, como o Auxílio Moradia, Bolsa Alimentação, têm o objetivo de auxiliar estudantes em demandas extra-classe, mas que podem interferir diretamente no desempenho acadêmico e até mesmo na continuidade dos estudos. Na justificativa é importante que você coloque alguma informação que você sentiu que não colocou no cadastro, fale da importância que essa bolsa vai ter para você, então justificar o seu requerimento, justificar o seu pedido. O vídeo é bem didático e detalhado. Para assisti-lo completo, basta você acessar o site prae.ufg.br e procurar pelo tutorial Como se inscrever nos programas da Prae. Quem pensa que a pandemia afetou apenas a vida dos seres humanos se engana. Os animais domésticos, como cães e gatos, também foram afetados pelo isolamento. A pandemia, ela mudou um pouco essa realidade de adoção e abandono de animais domésticos aqui na nossa região? Bom, na verdade não foi só na nossa região, Marcelo. O que se escutou, né, de todos os colegas, de vários colegas, várias ONGs, é que aumentou tanto o número de abandonos de animais, quanto o número de animais adotados também. Esses principais motivos dos abandonos foi, primeiro, a notícia, né, as fake news, de que os cães, principalmente, poderiam passar a Covid. Por quê? Porque o cão e o gato, eles também possuem coronavírus, mas não é esse coronavírus, né, da Covid-19. Outro motivo para o aumento do abandono dos animais foi a diminuição da renda das famílias por causa do desemprego. Mas abandonar um animal doméstico nas ruas é crime, segundo a lei da posse e guarda responsável, e ainda pode trazer outros problemas para toda a população. Primeiro, aumentar o número de animais de rua, né, já que muitas vezes esses animais eles não conseguem um lar, ou não conseguem ninguém para resgatar. Segundo, o aumento de zoonoses. O que seriam as zoonoses? São doenças dos animais que podem passar para os humanos e vice-versa. Então, por exemplo, pode aumentar a incidência de raiva na cidade, né? Pode aumentar o número de cães e gatos, a população errante, como eu já comentei. Pode aumentar também outros tipos de doença, aumento de verminoses também. Por quê? Porque muitas vezes o cão, né, que é errante, ele não toma vermífugo e ele adquire determinados parasitas, e esses parasitas podem ser transmitidos também para os humanos. Então, para quem adotou ou pretende adotar algum animal de estimação, a professora sugere escolher um local de adoção que respeite os aspectos sanitários, que o animal adotado esteja visualmente e clinicamente saudável. É importante saber também como é o comportamento do animal. Para quem optou por adotar, os animais domésticos podem ser positivos para a saúde mental neste período de isolamento. A professora lembra que eles são companhias para quem mora só e lembrou um projeto da Escola de Zootecnia e Veterinária da UFG que utilizava animais no tratamento de pessoas hospitalizadas. Inclusive é um projeto que chama Terapia Assistida por Animais, é um projeto da minha autoria, que eu coordeno, e eu levo, né, antes da pandemia, óbvio, a gente levava cães em hospitais humanos, então chegamos a levar também no Hugo, no CRER, no Hospital das Clínicas, no Hospital das Crianças, e a gente ia começar a expandir o projeto mais para o interior, a gente ia fazer já lá no HMAP, que é o Hospital de Aparecida, mas infelizmente com a pandemia o projeto teve que ser adiado por um tempo, até que as coisas se resolvam. Então, por exemplo, a gente usa os animais como terapia assistida em hospitais humanos, levando conforto, e as pessoas, né, realmente hoje, elas sabem a importância de se ter um animal de estimação quando você está em período de confinamento. Né? O animal ele é uma companhia, ele auxilia na saúde física e mental das pessoas, isso é bem importante. Vamos para mais um rápido intervalo. Mundo UFG volta em instantes.
O aproveitamento da água das chuvas pode trazer vários benefícios para a população. O uso sustentável dos recursos naturais, economia financeira, evitar enchentes e inundações são alguns deles. A Escola de Engenharia da UFG desenvolve algumas pesquisas nesse sentido. Desde 2012, o professor Marcos realiza pesquisas e estudos de técnicas para uso sustentável dos recursos hídricos. Beleza. Professor Marcos, como que as pessoas podem economizar água? Existe, na literatura, a gente divide o tipo de ação de conservação de água em 3 tipos, né? Que são ações tecnológicas, onde você investe em tecnologias que promovam a redução do consumo de água. Ações sociais, que envolvem mudança de comportamento do uso, né? E ações econômicas, que as pessoas alteram, aí é muito mais uma ação governamental, que é por meio de incentivos ou de multas, você reduzir o consumo de água. Né? Então, seriam as 3 ações. A pessoa física, ela deve pensar em tecnologias mais sustentáveis, que reduzam o consumo de água, seja uma máquina de lavar que tem ciclos menores, aparelhos economizadores, e também a consciência dos seus hábitos. Temos então o benefício econômico, como a redução na conta de água e da utilização sustentável dos recursos naturais, apenas captando a água que vem do céu nos períodos chuvosos. Basicamente é você substituir a água potável que vem da concessionária em atividades que não precisavam ser essa água potável. Por exemplo, descarga de bacias sanitárias, irrigação de jardim, lavagem de piso, né? E aí você capta essa água que é precipitada no telhado da edificação e utiliza para um uso a posteriori, né? Ou seja, você vai usar depois para algumas finalidades específicas. Certo, e de que maneira que acontece essa captação dessa água da chuva e a disponibilidade dela para essas atividades? Dependendo da época do ano, na verdade, a captação é simples, ou seja, a chuva, né, não é difícil, essa água é precipitada em cima do telhado, né? Em vez de ser conduzido para a rede de drenagem, como normalmente acontece, né, para a rede pública, a gente conduz ela para um reservatório, né? Esse reservatório, depois eu vou bombear essa água para um reservatório superior na residência. Uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água. E aí, por gravidade, ela vai abastecer os pontos que nós precisamos. E a vantagem disso é o quê? O investimento em drenagem é muito caro, né? E nós temos uma série de problemas de drenagem em toda a cidade de Goiânia, né? Não só Goiânia, mas todas as grandes cidades brasileiras nós temos esse problema. Se nós conseguimos reduzir o pico dessa vazão, nós conseguimos otimizar investimentos em drenagem, né? E aí você tem uma segurança em termos urbana muito maior do que nós temos hoje, né? Reduz problemas como alagamentos, enchentes, né? Principalmente em regiões que são fundo de vale, né, que já sofrem historicamente por isso. Na hora que começar a se pensar em instalar esse tipo de sistema em massa, né, ou seja, uma grande quantidade de edificações, sejam elas residenciais, comerciais, tem um enorme potencial disso também, você consegue reduzir esse impacto. O professor me contou que algumas simulações foram feitas em um bairro de Goiânia e verificou-se uma redução de 15% no volume de água que vai para as redes pluviais e uma economia de até 25% no consumo da água tratada nessas residências. Esses estudos estão sendo divulgados inicialmente em publicações especializadas. E a intenção é que a gente dissemine o conhecimento, primeiramente no meio técnico, para que atinja os profissionais de engenharia, para que eles comecem a contemplar esse tipo de projeto nos projetos originais, tá? Ressaltando que, assim, embora seja simples, ele é um projeto que envolve, é um projeto de engenharia, que existe a anotação de responsabilidade técnica e que, como qualquer projeto de engenharia, deve ser contratado um engenheiro para realizar o seu projeto. Uma aluna do curso de arquitetura da UFG criou um aplicativo que utiliza a realidade aumentada e permite que qualquer pessoa possa conhecer alguns monumentos históricos de Goiás. O aplicativo chama-se Realidade e está disponível para o sistema Android.
Nele é possível ver os modelos do chafariz da Carioca, da fonte da Praça do Coreto, da coluna do Coreto e do pilar do mercado municipal da cidade de Goiás. Sara Yasmin é quem criou a ferramenta que pode ser utilizada também pelo turista durante as visitas presenciais para ter acesso a informações interativas sobre os monumentos. A criação do app se deu dentro do projeto de monitoramento e divulgação do patrimônio histórico brasileiro, o uso da inovação tecnológica na cidade de Goiás, coordenado pelo professor de arquitetura Pedro Gonçalves. Agora, um convite. Na quarta-feira, dia 16 de setembro, às 1:45 da tarde, acontece uma edição remota do Café Consciência. O professor Ricardo Santana vai falar sobre estudos ópticos complexos metalo-orgânicos, materiais luminescentes sensíveis à temperatura. Nos últimos anos, a pesquisa desses tipos de materiais tem atraído interesse crescente devido às suas potenciais aplicações em diversos campos da tecnologia e da ciência, tais como de materiais orgânicos emissores de luz, OLEDs, que podem ser de componente único, vermelho, verde ou azul, ou de largo espectro, a luz branca. Eles podem ser ainda alternativas de baixo custo para aplicações em sistemas de tela plana e tecnologias de iluminação. Também podem ser utilizados como sensores ópticos de temperatura, ou ainda como marcadores biológicos. Então, se o assunto te interessa, entre no site do Programa de Pós-Graduação em Física e faça sua inscrição até esta terça, dia 15. O Café Consciência será transmitido pelo YouTube e pelo Google Meet. Os links estão lá no site. E antes de encerrar essa edição, eu quero convidar você a participar da campanha UFG Solidária Juntos, doando para quem precisa. Mas antes de doar, acesse o site da campanha e veja o quanto nós já ajudamos. Lá tem fotos, vídeos e toda a prestação de conta do que foi recebido e entregue às famílias em vulnerabilidade. Tem também as orientações para que você, se puder, faça parte desta campanha solidária doando qualquer valor que será transformado em alimentos e kits de higiene para quem precisa. O site é esse, ufg.br/UFG Solidária. O Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e companhia, lembrando que de segunda a sexta estamos aqui a partir das 4 da tarde trazendo conteúdo e informação. É sempre bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.